em Lucas capítulo de número 15, verso de número 11. Permita que o seu coração seja tocado nessa noite pela palavra revelada do Senhor. Não subestime a multiforme graça de Deus. Não subestime o manancial de sabedoria de Deus através da sua palavra. Apesar de trafegarmos hoje num texto muito conhecido, certamente Deus há de falar ao seu coração algo novo. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem a te dizer. Que o teu coração esteja cheio de temor, porque estamos diante dos oráculos de Deus, aquilo que aos homens foi revelado, aquilo que é doutrina, aquilo que é direção, aquilo que é trilho, aquilo que fortalece a nossa fé, aquilo que nos dá direção, aquilo que nos alimenta a alma. Abriu-se as portas da palavra, ninguém volta para casa do mesmo jeito. Não deixe que nenhum pensamento intruso tire a sua atenção. Você caminhou até esse lugar, em pleno domingo, o primeiro domingo desse mês de agosto, e você veio até aqui porque há uma expectativa no seu coração de que Deus fale aquilo que você precisa ouvir. Então que essa palavra hoje seja a resposta de Deus que você tanto precisa. Que essa palavra hoje te dê norte, que ela fortaleça a sua fé e que ela produza em você o desejo ainda maior de ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Feche os seus olhos por um momento e comece a agradecer a Deus. Eu sei que no seu passado e no meu existem fatos e momentos que nós gostaríamos de não ter vivido, mas há muito mais motivos para dar glórias a Deus por tudo que Ele nos deu. Ele nos ajudou, Ele nos abençoou, Ele nos fortaleceu, Ele cuidou da nossa casa, Ele nos amparou, Ele nos permitiu estar vivemos essa noite aqui, num culto especial de Santa Ceia. Isso já é motivo de sobra para darmos glórias a Ele. Ao olhar para trás, não fique escarafunchando os momentos ruins, mas seja grato pelos momentos bons. E sendo uma pessoa grata, seu coração está preparado para a próxima fase. Sendo uma pessoa grata, seu coração estará completamente desamarrado dos traumas do seu passado. Sendo uma pessoa grata, certamente você vai absorver essa semente como uma boa terra. Essa semente vai florescer e vai frutificar para a glória do nome de Jesus. E você e a sua casa servirão ao Senhor. Que essa seja a verdade e a expectativa do teu coração. Oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga. Lucas capítulo 15, eu vou ver pausadamente. Vou ler pausadamente. Diz assim, capítulo 15, verso 11 do Evangelho de Lucas. Continuou dizendo Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O caçula, o mais moço deles, disse ao seu pai: ó pai, poderia me dar a parte da herança ou dos bens que me cabem? E o pai lhe concedeu e repartiu a herança com eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que tinha e era seu, partiu para uma terra distante e lá acabou gastando tudo aquilo que o pai havia lhe dado, todos os seus bens.
vivendo de uma forma perdulária, dissoluta. E depois de ter gastado tudo, sobreveio àquele lugar uma grande fome, ele não percebeu e começou a passar dificuldades e necessidades. Então ele resolveu se agregar a um cidadão daquela terra distante. E este cidadão desta terra o mandou para os campos que tinha para ajudá-lo a apacentar os porcos. Ali, cuidando dos porcos no chiqueiro, desejava ele comer da comida que era dada aos porcos, lavagem, alfarrobas, bolotas, mas ainda assim ninguém lhe dava nada. Então ele, pensando, caiu em si e disse a si mesmo: quantos trabalhadores lá da casa de meu pai, eles têm pão com fartura, e eu estou aqui nesse chiqueiro morrendo de fome. Não, eu vou me levantar deste lugar e vou retornar para a casa de meu pai, e chegando lá direi a ele: Pai, eu pequei contra Deus dos céus, mas eu também pequei diante de ti. Agora me considero indigno para ser chamado de seu filho. Mas pelo menos trata-me como um de seus servos, trabalhadores, empregados. E então, levantando-se, retornou para a casa de seu pai. Vinha ele ainda distante, quando seu pai o avistou. E cheio de compaixão e amor por ele, correndo, o abraçou e o beijou. E esse filho, trazendo o seu discurso, disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e por isso julgo ser indigno de ser chamado de filho teu. O pai, porém, se dirigiu aos seus servos e disse: olha, tragam depressa uma roupa nova, a melhor roupa, coloquem nesse filho, coloquem um anel no seu dedo e calcem os seus pés com uma sandália nova. Santa palavra do Senhor. Amém? Hoje é um culto de Santa Ceia, e usando da prerrogativa de Paulo, que é um momento em que anunciamos a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele venha, também somos orientados por Ele a fazermos um autoexame. Então o culto de Santa Ceia não é para eu observar o próximo, o culto de Santa Ceia é para eu olhar para dentro de mim. Ele é um culto reflexivo, é um culto onde eu paro a minha história, eu paro o carro da minha vida para olhar para mim mesmo. E a partir desse olhar, identificar o que eu poderia estar vivendo em outro lugar, em outra estação, em outra atmosfera. É um olhar comparativo. Eu olho para mim hoje e pergunto: aonde moro? Com quem convivo? Quem são meus amigos? Quem são as pessoas que estão ao meu entorno? Qual é o lugar onde eu trabalho? Qual é a minha profissão? Qual é o meu chamado, o meu ministério hoje? O que eu estou vivendo hoje? E olhando para esse interior, pensar como esse filho pródigo, se não há um outro lugar que você poderia estar
se não tivesse tomado decisões equivocadas no passado. Evidentemente que esse olhar não é para se vitimizar, mas para se incomodar com o lugar, com o status quo que você vive hoje, na perspectiva de que no futuro você pode estar num lugar melhor, vivendo de forma melhor, sendo bênção na vida de pessoas. É uma análise que esse jovem faz no momento em que ele está vivendo uma decepção com o lugar que outrora ele imaginou seria melhor do que a casa de seu pai. Ele decide ir para esse lugar naturalmente porque pensou: lá serei mais feliz, lá vou me alegrar mais, lá eu vou brincar mais, lá eu vou me divertir mais, lá eu vou ganhar mais dinheiro. Não importa muito o que pensou, é certo que ele fez uma escolha. E ninguém escolhe algo melhor por algo pior. A decisão humana é sempre de algo pior para algo melhor. Então, quando ele escolhe sair da casa do pai para ir para essa cidade bem distante, no fundo, ele achava que isso era o certo, que isso ia ser bênção. Mas, infelizmente, ele estava equivocado. Ao invés de ser bênção, ele foi problema. Ele feriu o pai, ele feriu o irmão, ele feriu a si mesmo, ele gastou os dons, ele gastou a herança, ele gastou o dinheiro do pai dele de forma dissoluta, perdulária, inconsequente, e agora ele está apenas colhendo a consequência da sua decisão equivocada. Mas, estando neste lugar, escute, estando nesse lugar de opróbrio, de vergonha, de solidão, de fome, de fracasso, ele vai ter o maior insight de sua vida, qual seja: o melhor lugar para eu estar, e eu deveria estar, não é aqui, mas é exatamente no lugar onde já estava, na casa do meu pai. A casa do meu pai que eu não valorizei, agora é o lugar que eu desejo voltar. A casa do meu pai que tinha comida com fartura, agora é o lugar que eu desejo voltar. Porque onde eu estou, que eu achava que ia ser uma bênção, está um problema. E aí, a partir dessa análise, ele diz: eu vou voltar para a casa de meu pai. Ou seja, bendito o chiqueiro que fez esse menino cair em si e voltar para a comunhão da casa do pai. Você está comigo até aqui? Diga amém. Então, enquanto afastado da casa do pai, ele acabou perdendo um lugar de mesa nesse lugar. E ele está sentindo fome. E ele pensa: eu vou voltar. Ele não sabia, hoje nós sabemos. Ele estava em dúvida de como o pai ia tratá-lo. Por isso ele se menospreza. Ele diz: não sou mais digno. Quem falou isso para ele? Ninguém. Foi ele que ajuizou-se, foi ele que estabeleceu sua punição, qual seja: eu vou voltar, mas não como filho mais, você agora é só um empregado, e está tudo bem para mim. Só que o que ele não sabia, que muitos não sabem, é que havia um lugar na mesa para ele, e não era lugar de servo, era lugar de filho. Então me ajuda a pregar para quem está do teu lado. Diga para ele assim: tem um lugar na mesa para ti. É lugar de filho. A partir dessa premissa, eu quero levar a igreja a pensar em algumas coisas, e que o Espírito do Senhor, o Yeshua HaMashiach, que passeia no nosso meio, possa estar revelando a você a vontade do seu Pai, que tem um lugar na mesa para você. Está comigo? Está comigo? Que bom. A primeira coisa que eu preciso entender é que essa autonomia que Deus nos deu para decidirmos para onde ir ou onde ficar,
ela tem um custo, que é a responsabilidade pelas consequências dessa decisão. Há uma probabilidade de que esse irmão era um chato. Talvez o pai não fosse tão bom quanto a gente pensa na parábola. Talvez ele tinha entrado no Tinder e se apaixonado por uma moça lá dessa cidade. Não sei. Talvez ele brigou com algum amigo, o amigo ameaçou ele de matar ele. Eu não sei, irmão. Uma coisa é certa. Ele decidiu ir para uma cidade distante. Amém? Mas pastor, ele pode ter sido influenciado? Pode. Ele pode ter sido insuflado? Pode. Ele pode ter sido mal aconselhado? Pode. Mas quem decidiu foi ele. E eu e você precisamos arcar com as consequências das decisões equivocadas que nós tomamos. Não há espaço para vitimismo na vida daquele que experimenta o livre-arbítrio concedido por Deus no Éden. Nós podemos escolher o bem e o mal. Ninguém escolhe por nós, nem o diabo. O problema é que sempre quando a gente erra, a gente diz, é porque o meu pai. Eu estou vivendo nesse lugar porque o meu tio, porque o meu marido, porque a minha esposa. Eu não estou vivendo no lugar que eu deveria porque o meu filho, porque o Xandão. Sei lá. E a gente vai estar sempre procurando uma Eva para culpar das decisões que nós tomamos. Mas a Eva me apresentou o fruto, jumento. Deus já tinha falado que não era para tu comer, mas tu comeu. Então a culpa não é de Eva, a culpa é sua. Porque enquanto você pensa, eu estou no chiqueiro por culpa do meu irmão, você está na expectativa de que esse irmão te retire do chiqueiro. Se você está num lugar ruim, vivendo uma situação ruim, seja financeira, espiritual, emocional, e acha que a culpa é de terceiro, você vai viver na expectativa de que esse terceiro faça alguma coisa por você. E enquanto você vive na expectativa de que alguém mude para você mudar, você continua no chiqueiro onde está. Agora, quando eu digo, não, eu estou aqui no chiqueiro, apesar de tudo, fui eu quem decidiu vir para cá, fui eu quem decidi vir para esse lugar, então agora quem tem que se levantar sou eu não preciso ser levantado por ninguém, as mesmas pernas que me trouxeram para o chiqueiro, vão me levar de volta para a casa do meu pai. Fala para o teu irmão aí do seu lado aí, vítima você não é, você é responsável. Agora diga para si mesmo assim, Deus respeita minhas decisões equivocadas. Deus respeita. Deus não vai impedir você de decidir errado, irmão. Ele te deu o livre-arbítrio. E o dia que Ele não permitir você escolher errado, Ele está tirando de você o livre-arbítrio. Não existe amor se não tiver livre-arbítrio. Tem uma boa notícia para você. Apesar dele permitir você tomar uma decisão equivocada, e essa decisão te levar para o chiqueiro, Ele continua de braços abertos esperando você voltar. Não importa o erro que você tenha cometido, não importa o que você tenha vivido no seu passado, o seu passado serve como experiência para o teu futuro, mas ele não é a mola que empurra você para o teu futuro. O que empurra você para o teu futuro é a perspectiva de que o Deus que permitiu você errar é o Deus que te espera de braços abertos na sua casa. Fala para o teu vizinho aí, tem um lugar na mesa para ti. Segundo, a festa do mundo é breve. O pão do mundo só alimenta temporariamente. A água do poço é uma água que eu preciso dela todos os dias. A festa do mundo pode ser intensa, pode ser rápida e pode ser prazerosa, mas sempre ela vai cobrar um pedágio por aquilo. Então quando ele sai da casa do seu pai, ele sai para uma festa, ele sai para uma comemoração, ele sai para uma vida carpediana, ele sai para viver intensamente, ele quer experimentar todos os sabores, todos os prazeres dessa terra, ele quer curtir adoidado, e isso talvez ele tenha experimentado. Não me diga que o mundo não dá prazer, porque ele dá sim, ele dá rápido e ele dá intenso. O problema é que ele custa caro e nós não temos como pagar. E mais,
Quando o mundo me oferta festa, cidade de prazeres, a minha carne é a primeira a dizer: vamos para lá. Porque a carne continua e vai permanecer fraca até sermos trocados por um corpo glorificado. Então a minha carne e a sua sempre vai querer ir para distante da presença de Deus. A minha carne e a sua vai sempre querer sair da mesa de Deus, porque existe uma mesa de manjares te esperando do outro lado do mundo. E aquela mesa de manjares que você come te dá prazer na hora, mas o fim dela é manter você num cárcere de um chiqueiro sem comida. Mas a mesa da casa do Pai, aquela que tem um pãozinho com manteiga apenas, é uma mesa que está sempre posta para mim e para você. E essa mesa nos alimenta porque é mesa de comunhão. Que nesse culto de Santa Ceia, meu amado, você que nunca sentou numa mesa de Deus, ou que já sentou e preferiu ir para outro lugar, com suas razões, com suas justificativas, abra mão de tudo isso e diga: a responsabilidade é minha, fui eu que me afastei da graça, fui eu que me afastei da minha família, fui eu que me afastei de Deus, fui eu que me afastei da igreja, a culpa é minha, e se é minha hoje, eu caio em mim mesmo, aqui nesse culto, me levanto e retorno para a casa do meu Pai, porque na casa do meu Pai tem um lugar na mesa para mim, e é lugar de filho. Aleluia. Aleluia, aleluia. Terceiro, a Bíblia diz que ele cai em si e ele pensa: eu posso mudar o meu status quo, eu posso sair de um lugar fedido, chiqueiro, ir para um lugar mais ou menos limpo, onde eu vou ter pelo menos um pão. Então, o filho pródigo, em primeira instância, ele quer fazer uma permuta com Deus. Ele quer usar Deus para poder saciar sua fome. Ele quer usar Deus para tirar ele do chiqueiro e dar uma caminha para ele lá nos fundos, lá, junto com os empregados, porque essa é a proposta que está dentro dele. Escute. Aparentemente ele parece arrependido, mas enquanto esse arrependimento não encontra novamente a mesa do Pai, é apenas uma questão comportamental. Porque Deus não está interessado em apenas mudar o seu comportamento. Deus não está interessado em apenas tirar você de um vício, tirar você de uma droga, mudar a tua história secular. Deus não está só interessado não, irmão. Deus está interessado em que você tenha o lugar na mesa com Ele. Deus está interessado em ter comunhão com você. E muita gente, infelizmente, usa Deus apenas para mudar seu comportamento. Continua longe da casa do Pai, apesar de hoje usufruir de um milagre que Deus fez na vida dele. Então melhorou a relação com a esposa, glórias a Deus, só não quero comunhão com Deus. Eu consegui um emprego melhor, glória a Deus, eu só não quero é participar da obra de Deus. Eu era um viciado, agora não sou mais, glória a Deus, eu só não quero comunhão com os filhos de Deus. Ou seja, isso é um remorso que se transforma numa nova proposta comportamental a partir de uma intervenção de Deus. Isso não é arrependimento. Arrependimento é: eu sou filho de Deus, eu tinha lugar na mesa, o diabo me tirou, eu caí na tentação, comi o fruto, pequei, me afastei, mas o arrependimento verdadeiro me leva para a mesa do meu Pai de novo. É lá que eu vou me encontrar, é lá que eu me completo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada se faz sem ele, não há alegria sem ele, é só nele que eu me completo. Ele é o meu Criador, é o meu Senhor, Ele é meu Pai. É na mesa da comunhão que eu encontro a face de Cristo. Louvado seja Deus, bendito seja a mesa da comunhão. Porque senão a gente vai sempre usar Deus para mudar comportamento, e vamos morrer comportado e ir para o inferno. Tem muita gente que vai usar Deus para curar o seu olho cego, e vai morrer enxergando e vai para o inferno. Tem muita gente que vai usar Deus para tirar um coxo da sua perna, e vai morrer pulando nas duas pernas, direto para o inferno. O comportamento deve ser uma consequência da intimidade na mesa com Deus. Se não tem mesa, não é arrependimento, é remorso que muda comportamento. Porque quem se arrepende do que faz e do que erra,
ainda que erre, continua tendo um coração igual o coração de Davi, o coração do pai. E esse não consegue ficar sem comunhão com o pai. Você ainda está aí? Diga amém. Então diga: ceia é um lugar para arrependidos que querem voltar para o lugar da comunhão. Diga: ceia não é lugar para vitimista, cheio de remorso, que quer mudar apenas seu comportamento. Sabe por quê, irmão? O ímpio também muda seu comportamento com terapia, com remédio. Sim ou não? Sim ou não? Deus quer mudar nosso comportamento? Ele pode mudar, mas o que Ele quer mesmo é que os seus filhos voltem a sentar na mesa com Ele. Está comigo? Diga amém. Então prega para quem está do teu lado aí: tem um lugar na mesa para ti, lugar de filho. Aí o texto vai falar desse lugar. Presta atenção aqui, é importante. Talvez se eu tivesse ouvido essa história de um membro, contando do que ele fez com o pai, ou com o que ele fez com um pastor, um líder, sei lá, dizendo para mim: não, pastor, eu joguei o nome da igreja na lama, eu falei mal do pastor, falei mal do meu pai, eu gastei, eu joguei no tigrinho, perdi tudo, demoniado. Ah, pastor, eu fiz besteira, entendeu? E rapaz, aí sim, uma pessoa fala para mim assim: eu estou pensando lá pedir perdão ao meu pai, e vou pedir a ele para poder, ele pelo menos me dar um quartinho lá na casa, né? Ou vou pedir para aquele pastor, pelo menos para eu voltar a ter comunhão com a igreja. Mas eu não quero servir não, eu não quero trabalhar não, sabe por quê? Eu envergonhei o evangelho. Talvez se você falasse para mim, com a minha humanidade, eu diria: faz isso, filho. Fica um tempo no banco, fica um tempo esperando as coisas melhorarem, fica comendo lá com os empregados, não senta na mesa agora não, toma ceia não, hein? Se tomar ceia, o diabo vai te pegar, porque você está sujo, filho. E aí ia ficar dois humanos ali. É verdade, né? A gente não merece mesmo não, né? Mas se a gente se esforçar, a gente vai merecer, né? Se você ficar santão, você vai melhorar. Você vai merecer. Se você parar de fumar, você vai na hora. Parou de fumar, já melhorou. Se você parar de beber, se parar de fornicar, ou seja, a gente coloca a Deus do nosso tamanho. A gente iguala a misericórdia humana com a misericórdia de Deus. Por isso a gente quer fazer um escambo. Você me perdoa até aqui que eu te dou isso. Então se você me deixar voltar para casa, ainda que seja como empregado, para mim está tudo bem, porque eu vou ter meu pãozinho, glória a Deus. E aí você arbitra e estabelece: eu vou voltar como servo. E aí é interessante porque esse menino, ele pensa nisso, ele elucubra sobre isso, ele analisa as possibilidades, ele mesmo arbitra, ele estabelece a sua própria pena, e ele já chega com o discurso pronto. E aí vamos entender essa chegada. Ele ali no caminho decorando: pai, pequei contra ti, vou falar com ele que eu pequei. Aquele dinheiro que eu gastei, vou falar que eu torrei mesmo. E rapaz, eu fumei sem ele ver, fumei maconha no banheiro da igreja. Meu Deus do céu, eu vou falar com ele. E ele está caminhando ali, e está assim: mas aí será que ele vai deixar um dia cantar no louvor? Depois de uns 3 anos talvez de punição, aleluia, glória a Deus. Ele está ali, ele está caminhando. E aí ele está chegando perto da casa do pai. Ele não se lembra mais, talvez muitos anos se passaram, e o pai já viu. Aí o pai vem correndo, ele está ali ainda elocubrando, e o pai vem lhe dar-lhe um abraço. E aí quando ele larga daquele abraço, o filho começa: pai, peraí, deixa eu pegar aqui meu papelzinho que eu anotei. Eu pequei contra ti e tal. Quando ele olha, o pai nem está perto mais. Pai, cadê o pai? O pai ignora. O pai está conversando com o servo aqui. Vai lá e pega aquele cabritinho gordo. Fala, aquele gordinho. Não, aquele maior, aquele que tem aquela picanha aqui do lado aqui, ó. Pega ele, já vai colocando brasa no braseiro. E o menino está lá: então eu pequei contra ti, eu não mereço mais ser seu filho, e pai bola, e chiclete. E o pai
O pai não está interessado na sua justificativa. No momento em que ele viu você voltando para ele, o que estava morto agora vive e ponto. A sua justificativa, o seu dodói, as suas punições, sabe? As suas conclusões não interessam para esse pai. O que interessa para esse pai é comemorar, porque aquele que era dado como morto agora vive. Mas se talvez tivesse alguém entre o pai e o menino, teria sido assim: ô, seu fulano, o seu filho está voltando aí, vai lá e resolve isso aí, meu filho. Aí o capataz disse assim: meu filho, vacilou, hein, demoniado, você torrou o dinheiro do seu pai, agora eu tive que trabalhar mais, um capetado, filho do cão. Seu pai falou que é para eu te receber aqui, mas não quero nem falar com você. Vai lá para a senzala, toma banho, seu fedido, vou te dar um trapo para você ficar lá, e depois que passar a raiva do seu pai, eu vou conversar com você, tá bom? Fica lá. Aí voltava aí, pai, e aí, meu filho, falou com ele, falei, deu um brigueiro com ele, isso mesmo, briga com ele mesmo. Irmão, isso é humano conversando. Deus não trafega nessa esfera racional de misericórdia pífia que a gente tem. Deus é amor. Quando Ele vê o Filho, acaba a sua dor. Quando Ele vê o Filho, o perdão joga no mar do esquecimento tudo que Ele fez. Quando Ele vê o Filho, Ele só quer abraçar, Ele quer beijar, Ele quer honrar, Ele quer abençoar. Fala para quem está do teu lado aí, tem lugar na mesa para ti. Não é lugar de servo, é lugar de filho. Meu Deus, quantos filhos de Deus podem dar um glória a Deus nessa noite e exaltar o nome de Jesus? Bendito Pai eterno. Aleluia. E aí vão aparecer alguns elementos. Aparece o vinho, o pão, o amor, a comunhão. A mesa está posta. O pão e o vinho, para nós aqui na Santa Ceia, ele representa o sangue e o corpo de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. E é exatamente isso que nos dá acesso ao Pai de novo. Se você tira o corpo de Cristo na cruz do Calvário e o sangue vertido, não teríamos acesso. O véu se rasgou por conta do corpo e do sangue de Cristo. Então, se tem pão, se tem vinho, tem acesso, meu irmão. Na mesa do Pai sempre tem pão e vinho para mim e para você. Porque a gente merece? Não, porque Jesus morreu por mim e por você. Esse sacrifício que Jesus fez apaga todo o nosso pecado. Mas pastor, o meu pecado, ele era muito ruim. Era vermelho como a escarlata. Era? Então, meu amado, receba nessa noite, pelo sangue do Cordeiro, a lavagem da palavra, de tal forma que a sua vida se torne mais alva do que a neve. Mas e se eu me esforçar? Ele te ama do mesmo jeito. Mas e se eu pecar? Ele te ama do mesmo jeito. O amor de Deus não vai mudar 1 milímetro por conta do seu esforço de melhoria. Você vai melhorar é porque você vai querer melhorar, não é porque você é obrigado a melhorar. Você se converte porque você quer Jesus e não porque você precisa se converter. Você vai mudar a tua história a partir do teu amor por Jesus e não pela necessidade que você acha que Ele tem que suprir na sua vida. Jesus não é gênio da lâmpada para mim e para você. Ele não nos concede pedidos. Nós não temos direitos. Nós só temos constrangimento de um amor maior. Se não for assim, você só está querendo mudar seu comportamento e está usando o Evangelho e Cristo para tal. Talvez você consiga sucesso nesse intento, mas você vai deixar de experimentar o melhor do Evangelho, que não é o milagre,
que não é a cura, o melhor do evangelho é a religação do homem caído com o Deus Todo-Poderoso. O melhor do evangelho é que o maior, o grande, o soberano, ele cabe dentro do pequeno, mortal, imundo. O grande Senhor se inclina para mim e para você e diz: você errou sim, mas continua tendo um lugar para você de filho na minha mesa. E depois o texto vai falar de sapatos, vestes e anel. Sapatos porque o sapato não é para usar dentro de casa. O sapato a gente usa do lado de fora da casa, sim ou não? Então o pai está dando o sapato para o filho, para dizer para o filho o seguinte: filho, você voltou, mas você nunca vai ser prisioneiro nessa casa. Filho, você voltou e a porta vai estar sempre aberta para você entrar e para você sair. E ainda que você resolva sair de novo equivocadamente, não importa o que aconteça, eu estarei aqui na porta da nossa casa esperando o filho voltar. Agora escute, a Bíblia diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da salvação, sim ou não? A Bíblia diz que nos pés dos hebreus, durante 40 anos, as sandálias não envelheceram. Está comigo? Está comigo, irmão? Quando Deus se manifesta de forma epifânica na sarça para Moisés, o que ele diz para Moisés? Tira a sandália dos seus pés, porque agora você vai entrar num território santo. O que esse homem está falando para esse filho? Filho, essa casa é um lugar santo, mas eu quero que você calce os seus pés, porque você vai continuar visitando o mundo para buscar aqueles que estão perdidos nos chiqueiros da vida. Deus nos consolida dentro de casa, nos alimenta dentro de casa, mas nos dá uma missão: cuidar da sua lavoura. E a sua lavoura não é pé de capim. A lavoura de Deus, os campos estão brancos, são almas perdidas cujos nossos pés estão preparados para ir lá e pescar e trazer para a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As vestes novas restauram um novo tempo. E o anel é o símbolo de autoridade do herdeiro. Lembra do anel que Faraó deu para José, para que ele pudesse governar o seu império como segundo homem? Então o anel, ele é o sinal da autoridade. E aí tem uma coisa importante, eu vou encerrar aqui. Geralmente quando a gente sai da presença da casa do Pai, a gente perde o nosso anel, a gente perde a nossa autoridade. Isso é um fato. É um fato, irmão. Longe da casa do Pai, o que resta para nós é fazer conchavo com os homens, cidadãos das cidades que passam fome. E a gente acaba indo trabalhar em chiqueiros. Mas presta atenção, quando a gente volta para a casa do Pai, não existe um estágio probatório de tempo. Quando você chega na casa do Pai, primeiro, a mesa está posta, você pode sentar e comer. Deus não impede nenhum filho de sentar na mesa e comer. Até Mefibosete, o menino filho do erro de Saul, coxo dos pés, tem lugar na mesa de Davi em todo o seu tempo de vida. Há uma restauração do lugar na mesa. Agora, para isso, Deus nos dá o anel de autoridade, porque quem está na presença de Deus tem autoridade em nome de Jesus. Quem está longe da casa do Pai, da mesa da ceia do Senhor, esse tem autoridade. Não, ele pode ter influência, ele pode ter perspicácia, ele pode ter capacidade de influência, mas autoridade no nome de Jesus só tem quem está sentado na mesa do Pai e tem um anel de Deus na mão. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Diga assim: se tem mesa, tem lugar. Se tem lugar, é para mim. Lugar de filho, com autoridade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um violãozinho aqui para usar? Tem, né? Tem? Me ajuda aqui. Eu fiz uma musiquinha, um louvor por conta dessa mensagem. E eu tentei cantar agora de tarde, vou tentar agora de novo.
Antes da gente servir a ceia, eu queria que você resumisse essa mensagem através dessa canção. Isso. Cadê os assessores aqui de palco para colocar um pilão aqui para mim? Cadê? Isso, traz aí, meu filho. Os meus holders. Não é hold que chama? Esse é hold, né? Isso aí, meu filho. Põe aqui. Aleluia. Aqui é improvisation, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Ore por mim. Hã? O retorno tá legal aqui, deixa eu ver. Nossa, tá lindo. Espera aí. Preciso ouvir a cola. Eu criei ontem, irmão, não decorei ainda não. Você quer ficar de pé? Fui eu quem desisti, parti. Pra bem longe eu decidi. Sorri, brincar, me divertir. Foi isso que eu fiz. Tô contando a história desse menino, né? Fui eu quem desisti, parti. Pra bem longe eu escolhi. Sorri, brincar, me divertir. Foi isso que eu fiz. Pai, gastei tudo, nem vi. Arrependido estou. Eu quero tanto retornar. Me aceita como estou. Mais uma vez, Pai, Pai. Pai, gastei tudo, nem vi. Arrependido estou. Eu quero tanto retornar pra casa. Me aceita como estou. E o depois diz assim, ó, que o Pai fala: tem lugar na mesa para ti, lugar de filho. Volta aqui, tem sempre vinho e pão, amor e comunhão. Deus está respondendo a esse moço que quer voltar. Filho, tem lugar na mesa para ti, lugar de filho. Não te cerco, não. Volta aqui, tem sempre vinho e pão, amor e comunhão. Os seus sapatos
preparei. Roupas novas separadas já estão. O teu anel comigo está. Com um beijo eu vou te entregar os teus sapatos preparei. São lindos, filho. Roupas novas separadas já estão. Eu te esperava, filho. O teu anel comigo está. Com um beijo eu vou te entregar. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa para ti. Lugar de filho. Não é lugar de servo, é de filho. Volta aqui, tem sempre vinho e pão, amor e comunhão. Volta, filho. Tem lugar na mesa para ti. Lugar de filho amado, filha amada. Volta, volta, volta. Volta aqui, tem sempre vinho e pão, amor e comunhão. Foi eu quem desisti partir. Pra bem longe eu escolhi. Sorrir, brincar, curtir. Foi só isso que eu fiz. O tempo passou. Pai, perdi tudo, nem vi. Me arrependi, estou. Quero tanto retornar. É difícil. Tu podes me aceitar do jeito que eu sou? Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa para ti. Lugar de filho, filho amado. Volta. Amor
ele assim, ó. Lugar. O que você está esperando? Aponta para ele e diga: volta. Amor e comunhão. Volta, filho, tem lugar. Tem lugar na mesa para ti. Lugar de filho, filho amado. Volta, volta aqui, tem sempre meu irmão. Amor e comunhão. Os teus sapatos o Pai preparou. Teus sapatos preparei. Oh! Lugar de filho. Lugar de filho. Volta. Volta aqui, tem sempre pão. Na mesa do Pai sempre tem perdão, comunhão, compaixão, cura, restauração. Na mesa do Pai não falta corpo e sangue de Cristo. Na mesa do Pai não faltam filhos. Em Cristo somos um só corpo. Não há nada que possa parar a igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Me ajuda aí, fala para esse vizinho aí, ó, tem lugar na mesa para ti. Lugar de filho. Estenda suas mãos para cá. Maladas tu que devias. Quer tenia lo que nai. Há uma unção nova e fresca nesse lugar. O Pai está passeando de braços abertos, hein? E está tocando num monte de filho que estava longe de casa. Está falando no ouvido: volta, 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 volta. Na casa do Pai sempre tem provisão. Senhor, abençoa esses elementos que vamos partilhar. Senhor, abençoa o cálice e o pão. Que eles sejam um remédio para a nossa alma. Mas que eles sejam a marca daqueles que tem lugar na mesa, Pai. Assim como o Senhor se manifestou a Cleofas no caminho de Emaús, quando partiu o pão, que ao partilharmos o pão aqui, o Senhor faça homens e mulheres retornarem para o seu chamado, voltarem para Jerusalém. Oh Deus, como esse filho que voltou para casa recebeu uma roupa nova, o amor do Pai e a autoridade do anel. Que os teus filhos aqui nessa noite, ao participarem dessa ceia, sejam despertados do sono do comodismo e, caindo em si, decidam se levantar e voltar para o lugar da origem do propósito. Assim nós abençoamos o cálice e o pão em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você vai participar conosco da ceia, se você está em comunhão com Cristo, fique de pé até receber os elementos. Quando você receber, você senta. Nós vamos participar juntos. Amém? Os irmãos podem servir a ceia. Nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o ele entrou em casa, ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Suas vozes nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Em suas mãos, e assim como aconteceu por revelação a Paulo, que aconteça conosco por revelação também. Que na noite em que seria traído pela última vez, Jesus sentou à mesa com seus discípulos e, tomando o pão em suas mãos, o partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei todos vós, isso é o meu corpo. Talvez muitos não entendessem naquele momento, era um mistério a ser revelado. Deus estava falando de algo que ele sabia que ia acontecer, mas os discípulos não acreditavam. O próprio Pedro tentou impedir isso,
Mas o corpo do Filho de Deus, do unigênito do Pai, precisava ser entregue em sacrifício. Como cordeiro mudo, ele caminhou até o matadouro carregando a sua cruz. E ali foi pregado. E esse corpo dilacerado ali, exposto vergonhosamente, cumpriu o sacrifício que reme todos os nossos pecados. Pela morte de Cristo, hoje nós podemos comemorar, e na expectativa de que um dia Ele voltará para nos levar. Isso nos puxa a vivermos uma vida mais abençoada. Não por aquilo que Ele há de fazer por nós nessa terra, mas por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Não por aquilo que possivelmente poderemos experimentar de milagres, sinais e prodígios, mas sobre o maior milagre que esse mundo já viveu, que foi o Filho do Deus vivo se entregar à morte para salvar o mundo, ou todo aquele que nele crê. Se temos comunhão uns com os outros, é porque partilhamos do mesmo pão. E se Jesus é o cabeça, somos o corpo de Cristo, a noiva ataviada que em breve Ele vem buscar para as bodas do Cordeiro. Porque assim como há um só Deus, há um só corpo, dividido em muitas partes, muitos membros diferentes, com gostos diferentes. Mas quando temos a cabeça, o Cristo, como algo comum entre nós, deixamos de ser muitas partes de um corpo para sermos um corpo perfeito, a saber, a igreja gloriosa do Senhor Jesus. Por isso temos comunhão uns com os outros, por isso podemos dizer que temos comunhão com Cristo e com a sua igreja. Você crê nisso? Então levante o pão e diga: graças a Deus, eu faço parte, eu sou uma parte do corpo glorioso de Jesus na terra. Diga: eu faço parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Diga: graças a Deus, eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão com a igreja. Participe do pão. Antes de abrir o seu cálice, erga ele bem alto. E o texto do apóstolo Paulo continua dizendo: assim, ao final da ceia, ao final do partilhar e do comer do pão, Jesus novamente torna a cena, pegando o cálice em suas mãos, erguendo e dando graças novamente. E ele diz: tomai e bebei todos vós, esse é o cálice da nova aliança. Fazei isso em memória de mim. Porque quando você come e bebe do corpo e do sangue de Cristo, vocês anunciam a minha morte e a minha ressurreição até que eu venha. Hoje, quando levantamos o cálice, estamos passando uma mensagem para que todo o inferno ouça. Nós, igreja do Senhor Jesus, aguardamos a volta do nosso Messias. Nós aguardamos a volta de Yeshua. Nós esperamos o Cristo descer com grande glória, numa nuvem de grande poder. E do Oriente ao Ocidente se verá aquele para quem olharemos aos céus e exultaremos, porque o nosso Redentor voltará. E no partir do cálice, no partilhar do cálice, está a representação do sangue vertido, porque não há remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. Essa é a lei de Deus. Por isso outros animais fizeram isso e não foi suficiente. Mas em Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, anunciado por João Batista, esse sangue vertido cobriu todos os pecados e todos que ainda vamos cometer, porque em Cristo somos libertos das garras do pecado. E por esse sangue temos comunhão uns com os outros, porque na nossa veia espiritual corre o sangue todo-poderoso de Jesus. O Espírito de Deus está em nós e por isso podemos clamar: Abba, Pai. Erga o cálice bem alto e diga: graças a Deus, eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão com a igreja. Troque o cálice com 2 ou 3 pessoas e diga: eu tenho comunhão contigo, meu irmão. Tenho comunhão contigo, filho. Contigo. Glória a Deus. Tenho comunhão contigo, Marcinho. Temos comunhão até que o Senhor venha nos buscar.
Erga o cálice bem alto, diga graças a Deus. Eu tenho comunhão com Cristo. Eu tenho comunhão com a igreja. Abre e toma o seu cálice. Bendito seja o nome do Senhor. 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 Exaltado seja o nome do Senhor. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação. Hosana, Hosana. Bendito. Oh glória, oh glória. Se tem fogo aí da glória, irmão. Se tem fogo do Espírito da glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar orando e abençoando aqueles que nasceram nesse mês de agosto. Fica de pé aí, você que faz aniversário. Fica aí. Fica de pé aí, você que faz aniversário em agosto, ou que se casou em agosto. Isso. A minha oração é sempre para que neste dia, que geralmente comemoramos o que passou na expectativa do próximo, seja um pouco invertida isso. Que você agradeça pelo que passou e creia que o melhor está por vir. Que você tenha um coração grato. Eu sei que, como eu, você também viveu dias maus. Mas olha onde você está. Olha o lugar que você está. Na comunhão dos santos, ceando com o Senhor, sentado na mesa que tem seu nome. Então não importa o que tenha passado até aqui, o Senhor te ajudou, Ebenezer. Ele te abençoou, Ele continuará te abençoando, porque Ele termina a obra que Ele começa. Que você tenha sabedoria e saúde para continuar servindo ao Senhor com alegria, como filho e não como servo. Porque o filho serve porque ele é herdeiro. Você está comigo? Diga amém. Então que Deus te dê saúde emocional em tempos de tanta crise emocional. Que Deus te dê equilíbrio, graça, contentamento. Como Paulo diz, aprenda a estar contente com tudo que Deus tem te dado. Como Jó diz, se recebi de Deus o bem, não receberia também o mal. Deus deu, Deus tira, louvado seja o nome do Senhor. Que olhando para trás hoje você tenha um coração grato. E que tranquilamente descanse, porque Deus tem o melhor para te esperando ali na frente. Que Deus abençoe você. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Pode sentar. E eu quero fazer a última oração para os enfermos. Fica de pé se você enfrenta alguma enfermidade, ou se tem alguém na sua família que você queira representar. Muitas curas aconteceram na Bíblia sem que o enfermo estivesse perto, certo? A menina estava doente em casa, o filho do centurião estava doente não sei aonde, e eles foram lá pedir ao Senhor que visitasse o leito da enfermidade. Por isso nós cremos que você hoje veio aqui e pode ser alguém que vai fazer um pedido a Deus dizendo: visita aquele leito, visita aquela cama, visita aquela casa, visita aquele membro da minha família, aquele afeto meu. E eu creio que basta uma palavra do Senhor para que pessoas sejam curadas aqui. Você crê nisso? Então comece a pensar, apenas pensar, o que eu faria se recebesse de Deus nessa semana o diagnóstico de cura desta pessoa ou de mim mesmo. Qual seria a minha reação? E pensando nessa reação, comece a agir por ela.
Porque você não tem que esperar a bênção chegar para comemorar. Você dá graças antes da bênção chegar. Você, pela fé, começa a viver aquilo que é a promessa de Deus na sua vida. Então comece a experimentar uma cura que ainda não chegou, mas Deus pode curar. Então viva a partir da fé e não do resultado. Que Deus use de misericórdia conosco. Que Deus estenda a sua mão poderosa e nos limpe, nos lave, nos tire toda a enfermidade, toda a dor, todo câncer, todo efizema, toda má circulação, todo problema cardíaco, todo problema renal, seja onde for, que Deus esteja trocando células e mudando completamente essa situação, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, e que assim seja. E quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Vamos ficar todos de pé. Dá a mão para quem está do teu lado aí, para ele não fugir. Prende ele aí para mim. Isso. Trava ele aí, senão ele vai querer fugir antes de eu dar a bênção. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, meu amado. Mas que pese sobre você a responsabilidade de ser um propagador do ano aceitável do Senhor. Deus calçou os seus pés nessa noite e te deu um anel de autoridade no nome de Jesus. Não é para você ficar dentro de casa, é para você ter comunhão, você se fortalecer e ir atrás dos que estão nos chiqueiros dessa vida. Deus essa semana vai te surpreender com pessoas que estão vivendo um chiqueiro na alma e vão procurar você dizendo: ore por mim. Você vai orar e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Não guarde os seus sapatos, não guarde o seu anel. Que essa primeira semana de agosto seja uma semana de boas novas. Assim eu oro e abençoo a igreja do Senhor nesse chamado missionário coletivo para a glória do nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Distribui abraços aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está conosco, o Senhor conosco também, que Deus te abençoe. Seja uma semana de vitória para